Você já se sentiu traído por quem deveria te amar? Já foi esquecido, mesmo depois de ter feito certo? Já se perguntou onde está Deus quando tudo dá errado? Quando os planos desmoronam? Quando as portas se fecham? Quando as pessoas em quem você mais confiava viram as costas? Será que ele se esqueceu de você? Será que te abandonou no meio da dor? Muitas vezes, no silêncio do sofrimento, essa pergunta ecoa na alma como um grito não respondido. Mas é justamente nesses momentos, nos vales mais escuros, nas prisões mais injustas, nos desertos mais secos, que Deus está mais perto do que imaginamos. Ele pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Pode não evitar o poço, mas já preparou o palácio. A história de José nos mostra que Deus não é alheio ao sofrimento. Ele não ignora as lágrimas derramadas no silêncio, nem passa indiferente pelo coração partido. Deus vê, Deus escuta, Deus age mesmo quando não percebemos. Com José, aprendemos que ele transforma o mal em propósito. O que foi planejado para destruir, ele usa para construir. A injustiça sofrida nas mãos dos homens se torna o caminho para a honra diante dos céus. A traição dos irmãos, que parecia o fim, se converte em testemunho de fidelidade e redenção. Deus não impede todas as feridas, mas garante que nenhuma será em vão. Porque no reino dele pouco ensina, a prisão prepara, e o palácio, no tempo certo, se torna o lugar de cumprir o plano divino. E quando tudo parece dar errado, é porque ele está construindo algo que ainda não conseguimos ver. Essa é a história de José, um jovem sonhador, rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo humilhado e preso injustamente. Mas também é a história de um Deus que transforma o poço mais escuro no caminho para o trono mais alto. Hoje, você vai ouvir uma jornada que vai mexer com a sua alma, porque a história de José pode ser a sua. José era apenas um adolescente, o filho favorito de Jacó. Seu pai o presenteou com uma túnica colorida, símbolo de honra. Mas esse amor especial despertou inveja. E então, José teve 2 sonhos. No primeiro, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas o reverenciavam. Esses sonhos, em vez de animar, acenderam ódio em seus irmãos. Porque nem todo mundo suporta ver você sonhar. Certo dia, José foi enviado para encontrar seus irmãos. Mas quando o viram de longe, decidiram matá-lo. Lá vem o sonhador. Diziam, Rubem, o mais velho, tentou impedir. Então o jogaram em um poço seco e depois o venderam a mercadores por 20 moedas de prata. O próprio sangue foi usado na túnica para enganar o pai. Jacó chorou a morte de um filho que ainda estava vivo. José agora era um escravo, indo para um Egito que ele nunca escolheria. Mesmo como escravo, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, oficial de Faraó, José prosperou. Tudo o que tocava dava certo. Ele era fiel, íntegro, leal, e foi por isso que ele foi acusado injustamente. A esposa de Potifar o desejava. José fugiu, mas ela mentiu. E o homem inocente foi lançado na prisão. Mais uma vez, injustiçado. Mais uma vez, descendo mais um degrau. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. José encontrou favor, liderou até lá dentro, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. E quando o copeiro foi solto, José pediu: lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu. 2 longos anos de silêncio. José estava preso e esquecido. Mas não por Deus. 2 anos depois,
Faraó sonhou 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias consumidas por espigas secas. Ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou. Há um hebreu na prisão que sabe interpretar sonhos. José é chamado. Rápido, barba feita, roupas trocadas. Diante do rei mais poderoso da terra, José diz: prepare-se, o sonho é de Deus. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E Faraó responde: ninguém há como você. Você governará sobre o Egito em um só dia. José trocou as correntes por vestes reais. A fome chegou, como José previu. Canaã foi atingida. Jacó enviou os filhos ao Egito comprar trigo. Eles chegam e se curvam, mas não reconhecem o governador. José vê seus irmãos e chora por dentro. Ele testa seus corações. Pede Benjamim, prende Simeão. E quando Benjamim retorna, José não aguenta. Ele se retira e chora. Volta e diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam, mas não tenham medo. Deus transformou o mal em bem para salvar muitas vidas. Perdoa. Jacó e toda a família descem ao Egito. O reencontro é cheio de lágrimas. Anos depois, Jacó morre e os irmãos temem vingança. Mas José diz: não temo, eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. A história de José não é apenas sobre traição, é sobre o propósito no meio da dor. Não é só sobre prisão, é sobre fidelidade, mesmo quando ninguém vê. Não é só sobre o palácio, é sobre confiar que Deus ainda está escrevendo, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez hoje você esteja no poço, talvez tudo tenha dado errado, mas ouça com atenção. O mesmo Deus que esteve com José convoca, o mesmo Deus que o acompanhou no poço, que o sustentou na casa de Potifar, que o fortaleceu na prisão e o exaltou no palácio, é o mesmo que caminha com você hoje, mesmo que tudo pareça desmoronar. Ele não mudou. Seu caráter não se abala. Seu amor não falha. O Deus que transformou a humilhação de José em honra, a dor em destino e a injustiça em glória. Continue escrevendo histórias improváveis como a sua. Pode ser que agora você esteja vivendo dias escuros, de silêncio, de espera, mas Ele está lá, no detalhe, no tempo. Não importa o quão fundo seja o poço, ou quão longa pareça a espera, a presença dele é real, e o final que ele escreve sempre supera toda expectativa. Você não está sozinho. O mesmo Deus que esteve com José está com você, e isso muda tudo. Não desista do sonho só porque veio o poço. O palácio ainda está no plano. E quando Deus resolve agir, nem traição, nem cadeia, nem o esquecimento podem impedir. Continue firme, porque o Deus que escreve histórias ainda escreve a sua